O grito rasgou a noite como uma lâmina afiada, agudo e desesperado, vindo de um menino que corria pelas ruas encharcadas de São Paulo, com os tênis de marca, respingando água suja a cada passada, enquanto suas mãos pequenas tremiam manchadas de vermelho, sangue que não era dele, mas do homem que mais amava no mundo. E Rafael Oliveira, de apenas 7 anos, não sabia mais para onde ir, porque aquele não era seu bairro seguro de jardins, com porteiros e câmeras em cada esquina. Aquele era um lugar onde as luzes piscavam fracas, sobre becos estreitos, e onde seu pai Carlos Oliveira, o jovem CEO que construiu um império de tecnologia antes dos 35 anos, agora jazia imóvel contra uma parede de tijolos 3 quarteirões atrás, com um ferimento profundo no lado esquerdo do corpo, resultado de uma faca que entrou rápido e saiu devagar, deixando um rastro escarlate que parecia não ter fim. E o motorista havia tentado um atalho pela Zona Leste, achando que economizaria 15 minutos. Mas em vez disso, encontrou 3 homens de terno escuro que não queriam a carteira cara ou o relógio suíço. Queriam algo muito mais precioso. Queriam silêncio permanente. Você está prestes a escutar uma linda história comovente. Se inscreva no canal, por gentileza, e comente de localização você é. Socorro. Alguém, por favor, meu pai está morrendo. As palavras saíam entrecortadas da garganta de Rafael, enquanto ele passava por pessoas que desviavam o olhar, que puxavam seus filhos para dentro de casa, que fingiam não ouvir, porque naquele pedaço esquecido da cidade, cada um cuidava da própria sobrevivência, e um menino chorando era só mais um som na sinfonia urbana de desespero. Mas então Rafael a viu, uma figura pequena e encolhida perto de uma lixeira enferrujada, coberta por um cobertor que um dia fora rosa, mas agora era apenas uma massa de tecido rasgado e sujo, e quando ela levantou a cabeça, ele notou os cabelos loiros embaraçados caindo sobre um rosto magro demais para uma criança, olhos azuis que pareciam ter visto coisas que nenhuma criança deveria ver, e havia neles uma profundidade assustadora, como se aquela menina minúscula já tivesse vivido várias vidas em seus poucos anos. Por favor. A voz de Rafael saiu num sussurro rouco, enquanto ele se ajoelhava na frente dela, sem se importar que seus joelhos afundassem na poça lamacenta. Preciso de ajuda. Tem um homem lá atrás e ele não está se movendo e tem tanto sangue e eu não sei o que fazer, que a maioria das crianças teria gritado ou fugido ou congelado de medo. Mas aquela menina apenas olhou para as mãos trêmulas de Rafael manchadas de vermelho e depois para seus olhos preenchidos de pânico puro. E algo nela mudou, como se um interruptor tivesse sido acionado, e ela se levantou com uma calma que desafiava sua idade e sua situação. Me leva até ele. Foram as únicas palavras que saíram de sua boca, voz rouca de quem não falava muito, de quem aprendera que silêncio era às vezes a melhor forma de sobreviver. E Rafael não questionou, não perguntou quem ela era ou por que uma criança vivia sozinha nas ruas. Apenas agarrou sua mão fria e fina e a puxou de volta através das ruas molhadas, seus pulmões ardendo, seu coração batendo tão forte que ele podia ouvi-lo nos ouvidos como tambores de guerra, anunciando uma batalha que ele não sabia se poderia vencer. Quando chegaram ao beco escuro onde Carlos estava caído, a menina não hesitou nem por um segundo. Ela se ajoelhou ao lado dele com movimentos que pareciam ensaiados 100 vezes, suas pequenas mãos se movendo com propósito sobre o corpo inerte do CEO, enquanto ela pressionava 2 dedos contra o pescoço dele, procurando o pulso, que Rafael observava hipnotizado, enquanto aquela criança de rua fazia coisas que ele nem sabia que existiam, checando respiração, examinando o ferimento com olhos clínicos que não combinavam com seu tamanho. Tira sua jaqueta. A ordem veio firme, e Rafael obedeceu sem pensar, tirando a jaqueta cara que sua avó havia dado de presente no último aniversário. E a menina pegou o tecido e dobrou com força, criando uma compressa improvisada que ela pressionou contra o ferimento de Carlos com uma força surpreendente para alguém tão pequena. Depois ela rasgou seu próprio suéter esfarrapado em tiras longas que ela usou para amarrar ao redor do torso do homem ferido, criando pressão sobre o ponto que sangrava. E cada movimento era preciso, calculado, como se ela tivesse feito aquilo muitas vezes antes. Como você sabe fazer isso? Rafael sussurrou com admiração e medo, misturados em partes iguais,
Mas a menina não respondeu imediatamente. Ela estava ocupada verificando as vias aéreas de Carlos, inclinando sua cabeça levemente para trás, colocando o cobertor sujo sobre as pernas dele para manter o calor corporal. E só depois de terminar todas essas etapas, ela finalmente olhou para Rafael com aqueles olhos antigos demais e disse numa voz quase inaudível: "Meu pai me ensinou antes de..." E ela parou no meio da frase, como se as próximas palavras fossem vidro na garganta. Como se completar aquele pensamento fosse abrir uma ferida que ainda sangrava por dentro. As sirenes finalmente rasgaram o silêncio da noite, vermelhas e brancas, pintando as paredes do beco. E paramédicos correram com suas caixas de equipamento, suas vozes profissionais, preenchendo o ar com termos médicos que Rafael não entendia completamente. Mas ele entendia o olhar de surpresa no rosto do paramédico principal. Quando o homem viu a bandagem improvisada, a forma como o ferimento havia sido estabilizado, e ele se virou para a menina com respeito genuíno nos olhos. "Foi você quem fez isso, querida?" o paramédico perguntou, e a menina apenas acenou com a cabeça, seus olhos já procurando uma saída, já planejando sua fuga, porque ficar significava perguntas, e perguntas significavam autoridades, e autoridades significavam o sistema que não a protegeu quando ela mais precisou. "Quantos anos você tem?" ele insistiu, e a voz dela foi um fio fino quando respondeu 7. E o paramédico balançou a cabeça incrédulo, enquanto seus colegas colocavam Carlos numa maca, estabilizando seus sinais vitais, preparando-o para o transporte urgente. "Você salvou a vida dele, menina. Você comprou o tempo que ele precisava." As palavras do paramédico ficaram suspensas no ar úmido. Mas quando Rafael se virou para agradecer adequadamente à sua salvadora, para perguntar seu nome, para oferecer ajuda, ela havia desaparecido como fumaça na brisa noturna, deixando apenas uma tira de tecido rosa no chão molhado, como prova de que ela realmente existiu, de que não fora apenas uma alucinação nascida do desespero. E Rafael gritou seu nome mesmo sem saber qual era. Gritou para a escuridão que a engoliu, mas recebeu apenas silêncio como resposta. A ambulância acelerou pelas ruas de São Paulo, com as sirenes cortando a madrugada, e dentro dela, Rafael segurava a mão fria de seu pai, enquanto os paramédicos trabalhavam com eficiência praticada, inserindo vias intravenosas, monitorando pressão arterial, fazendo tudo o que podiam para manter aquele coração batendo até chegarem ao Hospital São Lucas, e por um breve momento, os olhos de Carlos se abriram, vidrados pela perda de sangue e pelo choque, e ele sussurrou através da máscara de oxigênio: "Você viu, filho? Viu o anjo?" E Rafael não soube o que responder, porque ela não parecia um anjo. Parecia apenas uma menina assustada e sozinha, que sabia coisas que criança nenhuma deveria saber. 3 dias se arrastaram como 3 anos, enquanto Carlos permanecia inconsciente, no quarto privado do hospital. Tubos e fios conectando seu corpo a máquinas que apitavam e zuniam, monitorando cada batimento, cada respiração, cada sinal de que a vida ainda pulsava dentro dele. Que Rafael não saiu da cabeceira, exceto para tomar banho rápido ou comer algo que não tinha gosto de nada, porque sua mente estava presa naquela noite chuvosa, naquele beco escuro, naquela menina misteriosa que apareceu quando eles mais precisavam, e depois desapareceu sem deixar rastro. A polícia veio fazer perguntas. Oficiais de terno que anotavam tudo em seus cadernos, mas pareciam céticos quando Rafael descrevia a menina, como se ele tivesse inventado uma heroína para dar sentido ao trauma, como se crianças de rua com conhecimento médico fossem personagens de fantasia e não realidade crua da cidade. Mas Rafael insistia. Ela era real, ela salvou meu pai. Ela sabia exatamente o que fazer. E os policiais trocavam olhares que diziam claramente que achavam que o menino estava em choque, processando o trauma de ver seu pai quase perder a vida, criando narrativas para lidar com o medo. Quando Carlos finalmente acordou na manhã do 4º dia, sua primeira palavra foi um nome que ele não sabia. "Ana?" Ele sussurrou e depois sua voz ficou mais forte. "A menina... Vocês encontraram a menina que me salvou." E Rafael sentiu lágrimas quentes escorrerem por suas bochechas enquanto ele segurava a mão de seu pai. "Ela desapareceu, pai. Eu procurei por toda parte, mas ela sumiu como se nunca tivesse existido."
E algo na expressão de Carlos mudou naquele momento. Uma determinação de aço surgindo por baixo da dor e da exaustão. Vamos encontrá-la, Carlos disse com uma firmeza que não admitia argumentos. Não importa quanto tempo leve. Não importa quantos recursos eu tenha que usar. Vamos encontrar aquela menina. E quando encontrarmos, vou garantir que ela nunca mais tenha que dormir na rua. Nunca mais tenha que estar sozinha. Nunca mais tenha que ter medo. E Rafael assentiu com a cabeça, porque ele sentia a mesma coisa. Aquela conexão inexplicável que se forma quando alguém te salva ou quando você testemunha um ato de coragem tão puro que muda algo fundamental dentro de você. Mas o que Carlos e Rafael ainda não sabiam era que os homens que atacaram o CEO naquela noite não eram assaltantes comuns procurando dinheiro fácil. Eram executores profissionais, cumprindo ordens de alguém muito poderoso. Alguém que queria Carlos Oliveira eliminado por razões que iam além de negócios ou competição, e aquela menina misteriosa que salvou sua vida. Aquela criança das ruas com olhos antigos e mãos habilidosas. Ela não era apenas uma testemunha aleatória que por acaso sabia primeiros socorros. Ela era Ana Carolina, filha de João Carlos, o paramédico que 6 meses antes havia testemunhado algo que nunca deveria ter visto, e os mesmos homens que tiraram seus pais dela agora queriam garantir que ela nunca falasse sobre o que sabia, nunca contasse o que viu, nunca conectasse os pontos que revelariam uma conspiração que ia até o topo da pirâmide do poder em São Paulo. Ana estava naquele exato momento agachada na escada de incêndio do lado de fora do quarto de Carlos, observando através da janela como o homem que ela salvou finalmente acordava, vendo a alegria no rosto do filho, sentindo algo se apertar em seu peito, uma emoção que ela havia enterrado 6 meses atrás quando se escondeu naquele armário, ouvindo os últimos momentos de sua mãe serem roubados dela. Uma emoção chamada esperança, que era perigosa porque esperança fazia as pessoas baixarem a guarda. Esperança fazia as pessoas acreditarem que poderiam ter um futuro. E toda vez que Ana se permitia ter esperança, toda vez que ela pensava que talvez pudesse confiar em alguém, ela lembrava da noite em que perdeu tudo, e o medo voltava a congelar seu sangue. Então ela desceu a escada de incêndio com movimentos silenciosos, que havia aperfeiçoado durante meses vivendo nas sombras, fundindo-se com a paisagem urbana, tornando-se invisível, porque não podia deixar aquele homem e seu filho a encontrarem ainda não até ter certeza de que eles não estavam conectados às pessoas que destruíram sua vida. 6 meses antes, Ana Carolina era uma pessoa completamente diferente, uma menina que morava num apartamento simples, mas cheio de amor na Vila Matilde, com seu pai João Carlos e sua mãe Fernanda, onde todas as noites depois do jantar, seu pai paramédico a ensinava coisas que ele dizia que todo ser humano deveria saber, como verificar sinais vitais, como estancar sangramentos, como reconhecer quando alguém precisava de ajuda urgente, e ela perguntava com aquela curiosidade infantil: "Por que eu preciso saber essas coisas, papai?" E ele sempre respondia com um sorriso gentil: "Porque conhecimento é poder, princesa. Porque se você sabe como ajudar as pessoas, nunca vai se sentir desamparada diante do mundo." Mas ele estava errado sobre essa última parte, porque 3 semanas depois de seu 7º aniversário, Ana se sentiu mais desamparada do que jamais imaginou ser possível quando seu pai testemunhou algo, durante uma chamada de emergência, que ele nunca deveria ter visto. Um encontro entre homens de terno caro e traficantes numa rua deserta, onde uma negociação deu errado e tiros foram disparados deixando um jovem sangrando no asfalto. E João Carlos, sendo o homem honrado que era, salvou aquela vida. Mas também viu os rostos, reconheceu as placas dos carros oficiais, entendeu que aquilo era maior do que crime comum. Era corrupção entrelaçada no tecido do poder. Ele disse à esposa que ia testemunhar porque tinha que fazer a coisa certa. E Fernanda segurou suas mãos e chorou, mas concordou, porque ela conhecia o homem com quem havia se casado. Um homem que não conseguia ficar em silêncio diante da injustiça, mesmo quando o silêncio significava segurança. E 3 dias antes de João estar programado para se encontrar com os promotores federais, homens invadiram o apartamento durante a noite quando Ana estava brincando de esconde-esconde com sua mãe. E ela estava tão bem escondida no armário do quarto que sua mãe não conseguiu encontrá-la. Antes que a porta da frente fosse arrombada
e vozes masculinas preenchessem o espaço com comandos frios e indiferentes. Ana ficou congelada naquele armário escuro, respirando o cheiro de madeira e naftalina, enquanto ouvia os gritos de sua mãe, as palavras duras de seu pai tentando proteger a família, os sons que vieram depois que ela não conseguia processar completamente, porque sua mente de 7 anos não tinha referência para aquele tipo de violência. E depois veio o silêncio pesado como chumbo, o tipo de silêncio que diz que algo fundamental mudou no universo, que nada jamais voltará a ser como era. Ela ficou naquele armário por 8 horas completas, mal se atrevendo a respirar, ouvindo os homens revistarem cada canto do apartamento, procurando por algo ou alguém, suas botas pesadas passando tão perto do armário que ela podia sentir as vibrações no chão. Que um deles disse: Morrison tinha uma filha. O chefe quer todas as pontas amarradas e outro respondeu: não achamos nada. Deve estar na casa de algum amigo. Vamos voltar amanhã. Quando finalmente ela ouviu a porta fechar e os passos se afastarem, Ana esperou mais 1 hora antes de se atrever a sair, e quando abriu a porta do armário e entrou na sala, ela encontrou policiais por toda parte, fita amarela dividindo os cômodos, flashes de câmeras fotografando cada detalhe, e 2 formatos cobertos com lençóis brancos que ela sabia serem seus pais, mesmo que ninguém dissesse explicitamente. Mesmo que todos tentassem afastá-la daquela visão, mesmo que uma assistente social de voz suave tentasse levá-la para um abrigo temporário, prometendo que tudo ficaria bem. Mas Ana sabia que nada ficaria bem nunca mais. Ela havia ouvido os homens falando sobre amarrar pontas soltas. Havia entendido que se eles descobrissem que ela estava viva, viriam terminar o trabalho. Então, quando a assistente social se distraiu por um momento, conversando com um policial, Ana fez o que seu pai havia ensinado em tantas lições práticas sobre sobrevivência urbana. Ela se tornou pequena, se tornou invisível, escorregou pela confusão de pessoas e desapareceu nas ruas de São Paulo, onde começou uma vida que nenhuma criança deveria ter que viver. Os primeiros dias foram os piores, dormindo em caixas de papelão atrás de lojas fechadas, comendo restos que encontrava em lixeiras, tremendo de frio e medo em partes iguais, mas Ana tinha algo que muitas crianças de rua não tinham. Ela tinha o treinamento que seu pai lhe dera, sem saber que estava preparando-a para sobreviver ao inimaginável. Ela sabia como encontrar água potável, como reconhecer comida estragada, como tratar pequenos ferimentos e, mais importante, ela sabia como observar, como identificar perigo antes que ele chegasse perto demais. Foi assim que ela sobreviveu durante 6 longos meses, aprendendo os ritmos da rua, os lugares seguros e os perigosos, as pessoas que podiam ajudar e as que definitivamente machucariam, e ela desenvolveu um instinto quase sobrenatural para detectar quando os homens de terno andavam pela área procurando por ela, porque eles nunca desistiram completamente, nunca pararam de procurar a menina que poderia um dia conectar os pontos e expor tudo o que eles haviam feito. Durante esses meses, Ana também fez algo que nenhum adulto esperaria de uma criança de sua idade. Ela começou a coletar evidências, usando câmeras descartáveis roubadas para fotografar os mesmos homens que mataram seus pais quando os via nas ruas, memorizando placas de carros, rostos, padrões de movimento, e ela invadiu lugares que uma criança não deveria conseguir acessar, usando sua pequenez como vantagem, escorregando por janelas, aprendendo a fazer gazuas com um morador de rua veterano que teve pena dela e lhe ensinou alguns truques de sobrevivência. Ela estava construindo um caso, peça por peça, foto por foto, porque seu pai havia morrido tentando fazer a coisa certa e ela não ia deixar esse sacrifício ser em vão. Não ia deixar aqueles homens continuarem destruindo vidas impunemente. E todo esse tempo, ela carregava um pendrive barato pendurado numa corrente ao redor do pescoço, onde guardava cópias digitais de tudo que encontrava. Todas as evidências que um dia, talvez, poderiam trazer justiça para sua família. Foi essa missão obsessiva que a levou àquele beco naquela noite chuvosa, porque ela estava seguindo um dos homens que havia reconhecido como parte do grupo que invadiu seu apartamento. E quando viu o ataque a Carlos Oliveira, quando percebeu que eram os mesmos executores, os mesmos métodos, a mesma frieza calculada, algo dentro dela clicou, e ela entendeu que não podia ficar apenas observando, não podia deixar outra família ser destruída
da forma que a dela foi. Por isso ela respondeu ao grito desesperado de Rafael. Por isso, ela usou tudo que seu pai lhe ensinou para salvar a vida de um estranho, porque no fundo, ela ainda era a menina que acreditava que fazer a coisa certa importava mesmo quando o mundo inteiro parecia dizer o contrário. E agora, agachada naquela escada de incêndio observando Carlos acordar no hospital, Ana tomou uma decisão que mudaria tudo. Ela ia confiar neles, ia arriscar se aproximar, porque talvez, apenas talvez, ela não precisasse fazer isso sozinha. Talvez existissem pessoas boas o suficiente para ajudá-la a terminar o que seu pai começou. Mas antes de poder agir nessa decisão, ela precisava ter certeza absoluta de que Carlos Oliveira não estava conectado aos homens que destruíram sua vida. Precisava investigar, observar, coletar informações, e foi assim que Ana passou as próximas semanas seguindo discretamente a família Oliveira, aprendendo seus padrões, suas rotinas, procurando por qualquer sinal de que eles pudessem ser perigosos. E quanto mais ela observava, mais ela via coisas que a faziam lembrar de sua própria família. O jeito que Carlos olhava para Rafael com amor incondicional, o jeito que Rafael falava animadamente sobre seus dias na escola, mesmo quando estava preocupado com a recuperação do pai, a forma como eles se apoiavam mutuamente através da dor e do medo. Foi durante uma dessas sessões de observação que Ana viu algo que mudou tudo. Ela viu um homem de terno escuro, um homem que ela reconheceu como tendo estado naquela noite no beco, parado do lado de fora do hospital, fumando um cigarro e falando ao telefone. E os instintos de Ana gritaram perigo, porque aquele homem não estava ali por acaso. Ele estava vigiando, esperando, planejando algo. E quando ela se aproximou o suficiente para ouvir fragmentos da conversa, seu sangue congelou nas veias. O alvo ainda está vivo, o homem disse numa voz baixa, mas clara. Sim, o garoto visita todos os dias. Oliveira está fazendo perguntas sobre a menina de rua, tentando encontrá-la. E houve uma pausa, onde obviamente alguém estava falando do outro lado da linha. Não, ainda não localizamos a criança Carolina. Mas se ela aparecer perto de Oliveira de novo, mesmo o protocolo da família, sem sobreviventes, sem testemunhas. Ana recuou lentamente, cada célula do seu corpo vibrando com adrenalina e medo, porque agora ela entendia completamente. Carlos Oliveira não era inimigo, ele era outra vítima, outro alvo dos mesmos homens que mataram seus pais. E aqueles homens sabiam que ela havia ajudado Carlos, sabiam que ela era testemunha, sabiam que se ela e Carlos se conectassem, poderiam juntar informações suficientes para expor toda a operação. Ela tinha que avisá-los, tinha que protegê-los. Mas como fazer isso sem se expor completamente, sem colocar todos em perigo ainda maior? E foi enquanto ela lutava com essas questões impossíveis que Ana tomou a decisão mais corajosa de sua curta vida. Ela ia parar de se esconder, ia parar de fazer isso sozinha, ia confiar que existiam pessoas no mundo que ainda lutavam pelo que era certo, mesmo quando o certo era perigoso, mesmo quando o certo poderia custar tudo. A decisão de confiar não veio facilmente para Ana Carolina. Cada fibra do seu ser gritava para continuar correndo, para permanecer nas sombras onde ela havia sobrevivido por 6 meses duros. Mas algo fundamental mudou quando ela ouviu aquele homem falar sobre o mesmo protocolo. Quando ela percebeu que Carlos e Rafael estavam caminhando para o mesmo destino, que levou seus pais, a não ser que alguém fizesse algo. A menos que ela usasse o conhecimento que tinha coletado tão meticulosamente, e naquela noite, ela invadiu o escritório de segurança do hospital usando habilidades que havia aperfeiçoado na rua, escorregando por uma porta de manutenção que ninguém verificava adequadamente, encontrando o sistema de câmeras que registrava cada corredor, cada entrada, cada movimento. Ela precisava de provas concretas, evidências em vídeo que mostrasse os homens que atacaram Carlos, que conectasse aquele ataque aos mesmos criminosos que mataram sua família, e ela trabalhou rapidamente, com mãos surpreendentemente hábeis para uma criança, navegando pelos menus digitais, encontrando as filmagens da noite do ataque, copiando tudo para seu pendrive. Mas ela estava tão focada na tarefa que não ouviu os passos no corredor até que fosse quase tarde demais, até que a maçaneta começasse a girar, e ela tivesse apenas segundos para se esconder. Ana se jogou debaixo da mesa de controle, puxando-se para o espaço estreito entre os arquivos e a parede,
tornando seu corpo pequeno, controlando sua respiração, e ela reconheceu os sapatos caros do homem que entrou. O mesmo homem do cigarro, o mesmo homem cujas palavras ao telefone revelaram suas intenções mortais. E ele falou novamente ao celular. Alguém esteve aqui? Alguém acessou as filmagens da noite do ataque à Oliveira. E do outro lado da linha, Ana imaginou que estavam dando ordens porque o homem conectou algo ao computador e começou a apagar os arquivos, destruindo evidências, cobrindo rastros. O coração de Ana batia tão forte que ela tinha certeza que ele poderia ouvi-lo. Cada batida como um tambor anunciando sua posição. Mas ela forçou-se a permanecer absolutamente imóvel, absolutamente silenciosa. E ela ouviu o homem dizer feito, sem registro do que aconteceu naquela noite. Agora sobre a menina, se ela está coletando evidências, isso significa que está ficando na área, provavelmente observando Oliveira. Vamos configurar vigilância. E quando ela aparecer, protocolo padrão. Depois que ele saiu, Ana esperou 5 minutos completos que pareceram 5 horas, antes de se atrever a se mover, e quando finalmente rastejou para fora de seu esconderijo, ela verificou seu pendrive com mãos trêmulas e descobriu que as filmagens ainda estavam lá. O homem havia apagado o disco rígido, mas não pensou em verificar dispositivos externos, não imaginou que uma criança de 7 anos seria esperta o suficiente para fazer uma cópia antes que ele chegasse. E Ana sentiu uma pequena vitória naquele momento, mesmo sabendo que a guerra estava longe de acabar. Ela sabia que não podia mais adiar, tinha que falar com Carlos, tinha que avisá-lo sobre o perigo. Mas como fazer isso de forma segura? Como se aproximar sem colocar todos na mira imediata daqueles homens? E foi enquanto ela planejava sua próxima ação que ouviu algo que fez seu sangue gelar. Vozes no corredor. Várias vozes. Homens se comunicando por rádio. E ela entendeu que eles haviam descoberto a invasão mais rápido do que ela esperava. Que estavam vasculhando o hospital, procurando por ela naquele exato momento. Hannah correu, seus pés descalços silenciosos no linóleo frio, e ela virou um corredor e viu mais homens vindo da direção oposta. Ela estava cercada sem saída óbvia, e foi então que ela pensou nas palavras de seu pai. Às vezes a coisa mais corajosa não é lutar sozinha. Princesa, às vezes é saber quando pedir ajuda. E Ana fez uma escolha que contradizia todos os seus instintos de sobrevivência. Ela correu não para longe de Carlos Oliveira, mas em direção a ele. Ela disparou pelo corredor em direção ao quarto dele, com homens gritando atrás dela, alcançando, quase pegando-a, e ela explodiu pela porta do quarto, no momento em que dedos tocavam a parte de trás de sua camisa suja. Por favor. A palavra saiu num grito desesperado enquanto Ana se jogava atrás da cama de hospital. Eles vão me matar assim como mataram meus pais. Assim como tentaram matar você, Sr. Oliveira. Por favor, não me deixe morrer também. E ela viu a expressão de Carlos mudar de surpresa para determinação feroz, enquanto ele entendia quem ela era. A menina que ele havia procurado por semanas. A pequena heroína que salvou sua vida, aparecendo finalmente, mas em circunstâncias terríveis. Ninguém vai machucar você, Carlos disse com uma autoridade que fez Rafael correr para ficar na frente de Ana também, formando uma barreira humana de proteção. E quando 3 homens de terno escuro entraram pela porta com expressões frias e profissionais, Carlos apertou o botão de chamada da enfermeira e disse com voz firme: "Esta criança está sob minha proteção. Se vocês querem levá-la, terão que passar pela polícia e serviços sociais. E meus advogados. Eu já liguei para a detetive Silva, e ela está a caminho." Era um blefe, mas um bom porque aqueles homens não podiam arriscar uma cena pública. Não com equipe hospitalar potencialmente chegando. Não com testemunhas. E o líder deles olhou para Ana, com olhos que prometiam que aquilo não havia acabado antes de virar e sair com seus companheiros. Desaparecendo como sombras que recuam diante da luz, e Ana desabou contra a parede, tremendo incontrolavelmente, agora que o perigo imediato havia passado. Rafael se moveu lentamente, cuidadosamente, como se aproximando de um animal ferido, e ele estendeu sua mão. "Está tudo bem", ele disse com gentileza. "Você está segura agora, meu pai não mente. Se ele disse que vai proteger você, então vai." E Ana olhou para aquela mão estendida, limpa e cuidada, tão diferente de suas próprias mãos sujas e arranhadas, e depois olhou para os rostos de Carlos e Rafael,
e ela viu neles algo que não via há 6 meses. Ela viu pessoas que genuinamente queriam ajudar sem querer nada em troca. E lentamente, hesitantemente, ela pegou a mão de Rafael. Eles mataram minha mãe e meu pai, porque papai ia testemunhar sobre algo que viu. Hannah sussurrou com voz quebrada. E agora eles querem me matar também. E vão matar vocês se me ajudarem. Eu não queria trazer isso para vocês, mas não tinha mais para onde ir. E as lágrimas finalmente vieram. Lágrimas que ela havia segurado por 6 meses. Lágrimas por tudo que perdeu e tudo que ainda poderia perder. Carlos pegou seu telefone e desta vez realmente ligou para a detetive Patrícia Silva. E quando a detetive chegou 30 minutos depois, com 2 oficiais uniformizados, Hannah contou sua história pela primeira vez completamente. Desde o armário até a rua, desde as evidências coletadas até o perigo atual, e ela entregou o pendrive, que continha meses de trabalho meticuloso, meses de observação e documentação que uma criança de 7 anos não deveria ter que fazer. Patrícia Silva, uma mulher de 40 anos com olhos gentis, mas espertos, se ajoelhou ao nível de Ana e disse: "Você é a menina mais corajosa que já conheci, Ana Carolina, e vamos garantir que as pessoas que fizeram isso com sua família paguem pelo que fizeram. Eu prometo isso a você." E houve algo na voz dela, uma convicção sincera, que fez Ana acreditar que talvez, finalmente, ela tivesse encontrado aliados de verdade naquela luta que parecia impossível. Nas horas que se seguiram, Patrícia conectou o pendrive ao seu laptop e o que apareceu na tela fez seu rosto ficar pálido, porque as evidências que Ana havia coletado eram extraordinárias. Fotografias de homens conhecidos em encontros que não deveriam acontecer. Filmagens do ataque a Carlos, que mostravam rostos e placas de carro claramente. Documentos que Ana havia fotografado durante suas invasões a escritórios, mostrando conexões entre crime organizado e oficiais do governo, e tudo estava meticulosamente organizado, datado, categorizado com uma atenção a detalhes que rivalizava investigações profissionais. "Como você conseguiu tudo isso?" Patrícia perguntou com admiração e descrença misturadas, e Ana simplesmente respondeu: "Meu pai me ensinou a prestar atenção. Disse que detalhes podem salvar vidas, e eu precisava salvar a minha. Precisava garantir que o sacrifício dele significasse algo." E então Patrícia entendeu que não estava lidando com uma criança traumatizada comum. Estava lidando com alguém que havia transformado seu trauma em missão, sua dor em propósito, seu medo em determinação. Mas as notícias não eram todas boas. Patrícia explicou que as evidências conectavam pessoas poderosas, incluindo políticos de alto escalão, oficiais de polícia corruptos, juízes que viravam olhos cegos para crimes desde que recebessem sua parte. E isso significava que não podiam confiar no sistema normal. Não podiam simplesmente apresentar as evidências e esperar que justiça seguisse seu curso porque o sistema estava infectado de dentro, comprometido em níveis que faziam cada ação se tornar perigosa. "Precisamos ir devagar", Patrícia disse. "Construir um caso à prova de balas, garantir que, quando agirmos, possamos prender todos de uma vez. Porque se eles descobrirem que estamos investigando, vão destruir evidências, vão sumir testemunhas, vão fazer tudo parecer que nunca aconteceu." Mas ela olhou para Ana e adicionou: "Você não está mais sozinha, criança. Agora você tem pessoas lutando ao seu lado. E vamos terminar isso. Vamos fazer seu pai orgulhoso." Carlos, que havia ficado quieto observando tudo, finalmente falou: "Ela vai ficar conosco. Vou começar o processo legal, para me tornar guardião temporário. Ela precisa de um lugar seguro e uma família. E Rafael não vai ter que passar por isso sozinho, desde que perdeu a mãe. Talvez todos nós precisemos uns dos outros." E Ana olhou para ele com olhos arregalados, porque a oferta era tão inesperada, tão generosa, tão assustadora em sua possibilidade de esperança. "Eu não quero ser um fardo." Ana sussurrou e Carlos riu, um riso gentil e triste. "Você salvou minha vida, menina. Como isso seria um fardo além disso, você e Rafael já parecem ter uma conexão. E ele precisa de uma irmã tanto quanto você precisa de uma família. Então o que você diz? Quer tentar ser parte da nossa família?" E Ana não conseguiu falar, porque sua garganta estava fechada com emoção. Mas ela assentiu com a cabeça, um movimento pequeno, mas definitivo, que mudaria o curso de todas as suas vidas para sempre.
e Rafael a puxou para um abraço, que ela retornou hesitantemente no início, mas depois com força crescente, porque ela estava tão cansada de ser forte sozinha, tão cansada de ter medo, tão cansada de não ter ninguém. Mas o perigo não havia passado. Na verdade, ele estava apenas começando, porque naquela mesma noite, enquanto Ana dormia pela primeira vez em uma cama real no quarto de hóspedes da mansão dos Oliveira, em Alphaville, rodeada por segurança particular que Carlos havia contratado, os homens que queriam ela morta estavam se reunindo em um escritório escuro no centro de São Paulo, planejando sua próxima jogada, discutindo como eliminar o problema antes que as evidências pudessem ser usadas contra eles. E eles chegaram a uma conclusão simples e brutal. Se não podiam pegar Ana facilmente, iriam fazer algo que a forçaria a se expor. Iriam ameaçar a única coisa que ela ainda tinha a perder, sua nova família. E com essa decisão tomada, eles começaram a preparar um ataque que testaria não apenas a coragem de Ana, mas a força dos laços que ela havia apenas começado a formar com Carlos e Rafael. O amanhecer chegou suave sobre Alphaville, mas trouxe consigo uma tensão que Ana podia sentir nos ossos. Ela acordou no quarto de hóspedes, que Carlos havia transformado num espaço acolhedor, com paredes cor de pêssego e uma cama com lençóis que cheiravam a lavanda, tão diferente das caixas de papelão e becos frios onde dormira por meses. E por um momento, ela apenas ficou ali absorvendo a sensação de estar segura antes que a realidade do perigo voltasse a pesar sobre seus ombros como uma capa de chumbo. Nas 2 semanas seguintes, Ana começou a aprender o que significava ter uma família novamente. Rafael a ensinou a jogar videogames e ela descobriu que era surpreendentemente boa em estratégia. Carlos a levou para comprar roupas novas e ela escolheu peças práticas que poderia correr se precisasse, velhos hábitos morrendo devagar, e eles a matricularam em terapia com a doutora Helena Ramos, uma psicóloga especializada em trauma infantil que não pressionava Ana a falar, mas criava espaços seguros onde as palavras podiam sair no seu próprio tempo. Mas enquanto Ana tentava construir alguma aparência de normalidade, Patrícia Silva e sua equipe de investigadores federais trabalhavam incansavelmente nos bastidores, usando as evidências de Ana para mapear toda a rede de corrupção, identificando cada jogador, cada conexão, cada ponto fraco que pudessem explorar. Que eles descobriram que tudo levava a um homem, o senador Ricardo Mendes, um político carismático, que estava concorrendo a governador de São Paulo, com promessas de combater o crime, quando na verdade ele era um maestro orquestrando a sinfonia de corrupção que infectava a cidade. Foi João Carlos, o pai de Ana, quem havia testemunhado Mendes numa cena de crime 6 meses antes. Presente num encontro entre traficantes que deu errado, e quando João disse que ia testemunhar, quando ele recusou as ameaças e as ofertas de suborno, Mendes ordenou sua eliminação, porque um paramédico honesto não podia ser permitido a destruir décadas de construção de poder. E o ataque a Carlos Oliveira seguiu a mesma lógica. O software de criptografia que a empresa de Carlos estava desenvolvendo para contratos governamentais teria exposto as comunicações secretas de Mendes com o crime organizado. Então o CEO precisava ser silenciado antes que o contrato fosse assinado. Agora, com Ana sob proteção e as evidências sendo compiladas, Mendes sabia que seu império estava ameaçado, que aquela menina de 7 anos havia se tornado a maior ameaça à sua existência, e ele tomou uma decisão desesperada. Ele ordenou um ataque final à mansão Oliveira, uma invasão coordenada que pegaria evidências e eliminaria testemunhas num único movimento brutal. E ele não sabia que sua ligação telefônica, dando essas ordens, havia sido interceptada por Patrícia Silva, que agora tinha causa provável para mandados de prisão, mas ainda não tinha todos os criminosos identificados. Ainda precisava de mais alguns dias para garantir que a rede inteira pudesse ser derrubada de uma vez. 3 dias antes do prazo que Patrícia havia estabelecido para as prisões, o ataque veio numa tarde ensolarada, quando Ana e Rafael estavam na piscina dos fundos, aprendendo natação porque Ana havia confessado que nunca aprendera a nadar direito. E Rafael havia feito sua missão pessoal mudar isso. E eles estavam rindo, realmente rindo, quando o alarme de segurança começou a soar alto e agudo.
E Ana viu Carlos correndo em direção a eles, gritando para entrarem na casa, para irem ao quarto de pânico no porão. E ela viu a fumaça começando a subir da frente da propriedade, onde coquetel Molotov haviam sido lançados através das janelas. Rafael congelou de medo. Mas Ana, que havia sobrevivido 6 meses na rua, que havia desenvolvido instintos de sobrevivência, afiados como navalhas, ela agarrou a mão dele e o puxou. "Corre!" ela gritou. "Não olhe para trás, apenas corre." E eles dispararam através do jardim em direção à porta dos fundos, enquanto homens armados invadiam pela frente, enquanto o fogo se espalhava rápido demais, consumindo cortinas e móveis, enchendo o ar com fumaça preta e tóxica. Carlos os alcançou e os empurrou para dentro, trancando portas atrás deles. E eles correram para o porão, onde o quarto de pânico oferecia paredes reforçadas e uma linha telefônica independente que Carlos usou para ligar para a emergência, para a Patrícia Silva, para todos que pudessem ajudar. E Ana ouviu sua voz firme, dando endereço e detalhes enquanto Rafael se agarrava a ela tremendo. E ela segurou ele de volta, pensando como papéis haviam se invertido, como ela, que havia sido salva agora, estava oferecendo conforto. Os atacantes sabiam sobre o quarto de pânico. Eles gritavam do lado de fora, exigindo que Ana saísse, prometendo que ninguém mais seria ferido se ela apenas se entregasse. E por um momento terrível, Ana considerou sacrificar-se para salvar Carlos e Rafael, para proteger as pessoas que haviam mostrado bondade quando o mundo inteiro parecia cruel. Mas Carlos segurou seus ombros e disse: "Não pense nisso nem por um segundo. Somos família agora, e família não abandona um ao outro. Não importa o que, então ficamos juntos. Lutamos juntos, sobrevivemos juntos." Sirenes finalmente rasgaram o ar, muitas sirenes, polícia e bombeiros e agentes federais, porque Patrícia Silva havia antecipado que algo assim poderia acontecer, e havia mantido equipes em alerta, e os atacantes fugiram quando perceberam que estavam superados, deixando destruição, mas não vitória, deixando uma casa queimada, mas uma família intacta. E quando finalmente foi seguro sair do quarto de pânico, quando Ana viu o que restava da primeira casa real, que ela havia tido em 6 meses, ela não chorou. Em vez disso, ela olhou para Carlos e Rafael cobertos de fuligem, mas vivos, e ela disse: "Nós vencemos. Eles tentaram nos quebrar, mas nós vencemos." Patrícia Silva chegou com más notícias temperadas por boas. A mansão estava destruída, mas eles haviam capturado 2 dos atacantes, e sob interrogatório, os homens começaram a falar, dando nomes, detalhes, conexões, e com aquelas confissões adicionadas às evidências de Ana, o caso estava finalmente completo, forte o suficiente para sobreviver qualquer desafio legal, abrangente o suficiente para derrubar toda a rede de uma vez. "Vamos prender todos eles amanhã", Patrícia disse. "Mas vocês precisam ir para uma casa segura federal, em algum lugar que ninguém saiba, em algum lugar que possam ficar até os julgamentos terminarem, porque isso vai levar meses, talvez anos, e vocês precisam estar protegidos durante todo o processo." E Carlos assentiu, aceitando a necessidade mesmo odiando a ideia de viver escondido. E Ana se perguntou se algum dia sua vida seria normal. Se algum dia ela poderia simplesmente ser uma criança sem olhar por cima do ombro. A prisão do senador Mendes aconteceu ao amanhecer, com dezenas de agentes federais coordenando simultaneamente em 20 localizações diferentes, pegando políticos corruptos em suas casas, oficiais de polícia em suas delegacias, criminosos em seus esconderijos, e foi como assistir uma teia de aranha se desfazer fio por fio. E quando as notícias mostraram Mendes sendo levado algemado, quando o âncora explicou as acusações de corrupção e conspiração para assassinato, Ana sentiu algo mudar dentro dela. Não era exatamente alívio, porque a dor de perder seus pais nunca desapareceria completamente. Mas era justiça, era validação, era a prova de que seu pai não morreu em vão. O julgamento começou 4 meses depois, numa sala de tribunal federal lotada de jornalistas e curiosos. E Ana teve que testemunhar, teve que sentar naquela cadeira de testemunha, que parecia engoli-la de tão grande, e responder perguntas sobre a noite mais terrível de sua vida, sobre os meses que passou sozinha, sobre as evidências que coletou com determinação, que desafiava sua idade,
E quando o advogado de defesa tentou desacreditá-la, tentou pintá-la como criança problemática que inventava histórias, Carlos se levantou na galeria e disse: "Essa menina salvou minha vida. Essa menina sobreviveu ao impossível. Essa menina tem mais integridade e coragem que todos nós juntos. Então respeite ela." O júri levou apenas 2 horas para deliberar, porque as evidências eram esmagadoras. Os testemunhos corroborantes. E quando o veredicto de culpado foi lido para todas as acusações, quando o juiz sentenciou Mendes à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional, Ana finalmente permitiu-se sentir que talvez, apenas talvez, ela pudesse parar de correr, pudesse começar a construir um futuro, em vez de apenas sobreviver ao presente. 3 meses depois, numa manhã ensolarada de sábado, Ana estava no tribunal de família para uma audiência muito diferente. Ela estava usando um vestido azul, que Rafael havia ajudado a escolher, seu cabelo loiro finalmente limpo e arrumado, e quando a juíza perguntou se ela entendia o que adoção significava, se era isso que ela realmente queria, Ana olhou para Carlos, que havia mantido cada promessa, para Rafael, que havia se tornado o irmão que ela nunca teve, e ela disse com voz clara e certa: "Sim, senhora juíza, eu quero ser parte dessa família para sempre. É minha honra conceder esta adoção." A juíza disse com lágrimas nos olhos, porque ela conhecia a história completa. Conhecia o trauma e a coragem e a resiliência. Ana Carolina Oliveira, bem-vinda oficialmente à sua família, e houve aplausos na sala. E Ana correu para os braços de Carlos e Rafael. E pela primeira vez em quase 1 ano, ela se sentiu completa. Não porque havia esquecido seus pais biológicos, mas porque havia aprendido que amor não é um recurso finito. Você pode amar as pessoas que perdeu e amar as pessoas que encontrou. Pode honrar o passado enquanto constrói o futuro. A celebração foi pequena e íntima na casa nova que Carlos havia comprado em Perdizes, longe das memórias traumáticas, mas ainda em São Paulo, porque essa era a cidade de Ana, sua cidade, onde ela havia perdido tudo e encontrado tudo novamente. E Patrícia Silva veio com um presente especial, um álbum de fotos de João e Fernanda Carolina, que ela havia resgatado dos pertences da família em depósito policial. E Ana segurou aquele álbum contra o peito e sussurrou: "Obrigada, papai, por me ensinar a ser forte. Obrigada, mamãe, por me ensinar a amar. Vocês sempre vão estar aqui comigo." Naquela noite, Ana colocou 2 fotografias em sua mesinha de cabeceira, uma de seus pais biológicos sorrindo numa praia, outra de Carlos e Rafael fazendo caretas engraçadas na piscina. E ela entendeu que não precisava escolher entre essas famílias. Podia carregar ambas em seu coração. Podia ser filha de João e Fernanda sempre. E também ser filha de Carlos e irmã de Rafael. Porque família não é apenas sobre quem te trouxe ao mundo, mas também sobre quem escolhe ficar ao seu lado quando o mundo desmorona. Os meses se transformaram em anos, e Ana floresceu de maneiras que ninguém poderia ter previsto naquela noite chuvosa no beco. Ela se destacou na escola, especialmente em ciências, porque queria seguir os passos de seu pai biológico e se tornar paramédica algum dia para ajudar pessoas da forma que ele ajudou. Ela fez amigos que não sabiam da menina de rua, que ela havia sido a menos que ela escolhesse contar. E ela escolhia contar às vezes, porque sua história fazia parte dela. E não era algo de que se envergonhar. Era prova de que seres humanos podem sobreviver ao inimaginável quando têm propósito e pessoas que amam. Rafael se tornou não apenas irmão, mas melhor amigo. Eles eram inseparáveis, fazendo lição juntos, jogando videogame, tendo longas conversas sobre sonhos e medos e tudo entre eles. E quando Rafael entrou na adolescência e começou a ter suas próprias lutas, foi Ana quem ofereceu sabedoria além de seus anos. Quem lembrou ele que força não significa não ter medo. Significa ter medo e fazer a coisa certa mesmo assim. Carlos construiu um império ainda maior, mas nunca deixou que trabalho consumisse a família. Ele estava presente para recitais escolares e jogos de futebol, para jantares em família e finais de semana preguiçosos, e ele financiou uma organização sem fins lucrativos, dedicada a ajudar crianças de rua em São Paulo. Porque ele entendia agora como era frágil a linha entre segurança e perigo, como uma criança podia cair através das rachaduras do sistema e desaparecer, a menos que alguém se importasse o suficiente para pegá-la. Na primeira formatura de Ana do ensino fundamental,
Quando ela subiu ao palco para receber o prêmio de melhor aluna, Carlos e Rafael estavam na primeira fileira, aplaudindo com orgulho. Mas Ana olhou para além deles para o céu azul brilhante e ela sussurrou: "Espero que vocês possam me ver, papai e mamãe. Espero que saibam que eu estou bem, que encontrei pessoas boas, que a coragem que vocês me ensinaram salvou não apenas minha vida, mas a vida de outras pessoas também." E ela imaginou que o vento quente que tocou seu rosto era a resposta deles, uma bênção, uma aprovação, um lembrete de que amor nunca realmente termina, apenas transforma. Anos depois, quando Ana tinha 15 anos e estava aplicando para universidades com interesse em medicina de emergência, um jornalista pediu para entrevistá-la sobre sua história, sobre como uma menina de 7 anos havia derrubado uma rede de corrupção e sobrevivido quando tudo estava contra ela. E Ana concordou, mas apenas se pudesse compartilhar uma mensagem específica. "O que você quer que as pessoas saibam?" o jornalista perguntou com câmera rodando. E Ana pensou cuidadosamente antes de responder. "Quero que pessoas saibam que mesmo quando tudo parece impossível, mesmo quando você perdeu tudo e está sozinho e assustado, você tem poder. O poder de escolher coragem sobre desistência, o poder de pedir ajuda quando precisa, o poder de acreditar que pessoas boas existem e vão aparecer se você apenas segurar mais um dia, mais uma hora, mais um minuto." E ela olhou diretamente para a câmera e continuou: "E se alguém assistindo isso está passando por algo difícil, se sente sozinho ou assustado ou sem esperança, eu quero que saiba que você não está sozinho, que sua história não acabou, que amanhã pode ser o dia em que tudo muda. Então, por favor, continue, por favor, peça ajuda, por favor, acredite que você merece ser salvo porque você merece. Todos nós merecemos." A entrevista se tornou viral, compartilhada milhões de vezes, e Ana recebeu cartas de todo o país, de pessoas contando como sua história as havia inspirado, como haviam encontrado coragem para deixar situações abusivas ou denunciar crimes, ou simplesmente continuar quando queriam desistir. E Ana guardou cada carta num arquivo especial, porque elas eram prova de que dor pode ser transformada em propósito, que sobreviver pode se tornar prosperar, que a menina de rua que ela foi havia se tornado algo maior, um símbolo de resiliência e esperança. No aniversário de 10 anos da noite em que tudo começou, Ana e sua família visitaram o beco, onde Carlos quase perdeu a vida, onde Ana tomou a decisão de salvar um estranho, sem saber que essa escolha mudaria tudo, e o beco não parecia mais assustador à luz do dia. Era apenas um pedaço de concreto entre prédios, ordinário e esquecível, exceto pelo que havia acontecido ali. E Ana colocou flores onde seu pai havia caído, onde ela havia usado o treinamento que ele lhe dera para fazer a diferença. E ela disse em voz alta: "Obrigada por me ensinar, papai, por me dar ferramentas não apenas para sobreviver, mas para ajudar outros. Você salvou mais vidas através de mim do que jamais saberá." Carlos colocou a mão no ombro dela. "Seu pai estaria tão orgulhoso da mulher que você está se tornando. Ana, assim como eu estou orgulhoso, assim como Rafael está orgulhoso, assim como qualquer um que conhece sua história está orgulhoso, você pegou o pior momento da sua vida e transformou em algo bonito, algo que importa. E isso é o maior ato de coragem que conheço." Eles dirigiram para casa juntos. Essa família improvável forjada em tragédia, mas mantida unida por amor, e Ana pensou sobre como a vida é estranha. Como você pode perder tudo e ainda encontrar razões para continuar. Como as piores noites podem levar aos melhores amanheceres se você apenas aguentar. E ela soube com certeza absoluta que, embora nunca esquecesse a dor, embora sempre carregasse cicatrizes do que sobreviveu, essas cicatrizes não a definiam. Eram apenas parte da história maior de quem ela era e quem ela estava se tornando. Naquela noite, Ana escreveu em seu diário algo que se tornaria seu mantra. "Hoje eu escolho acreditar que amanhã será melhor. Hoje eu escolho honrar minha dor, transformando-a em propósito. Hoje eu escolho amar as pessoas que me amam de volta. Hoje eu escolho ser grata pelo que tenho, em vez de amargurada pelo que perdi. Hoje eu escolho viver em vez de apenas sobreviver." E ela assinou com seu nome completo, Ana Carolina Oliveira. E pela primeira vez aquele nome não parecia estranho, parecia certo, parecia casa, parecia ela. Fim da história. Se essa história tocou seu coração,
Se você encontrou inspiração na jornada de Ana Carolina, nós convidamos você a compartilhar essa mensagem de esperança com outras pessoas que possam precisar ouvi-la. Inscreva-se no canal para mais histórias que celebram a coragem humana diante da adversidade. Deixe seu like se você acredita que mesmo nas horas mais escuras podemos encontrar luz. E comente abaixo nos contando qual parte da história mais ressoou com você. Porque suas palavras importam, sua história importa, você importa, e juntos podemos criar um mundo onde nenhuma criança precisa enfrentar sozinha o que Ana enfrentou. Onde família não é definida apenas por sangue, mas por amor e escolha e presença. Onde justiça prevalece sobre corrupção. Onde coragem vence medo. Onde esperança sempre encontra um caminho.